E aí pessoal, mais uma vez o Kaique do Hyped, e nesse vídeo aqui agora a gente vai ver os testes unitários aplicados realmente ali dentro de um projeto no Angular, tá? Eu falei anteriormente que ia ser um projeto mais pesado assim, mas parando para pensar, eu vi que era melhor mostrar um projeto simples, mostrar ali um pouco das dicas básicas que podem ser aproveitadas em um projeto maior e com isso não complicar muito, não confundir muito a gente aí na hora de escrever os testes, porque tem bastante coisa, geralmente num projeto grande. Então, bom, o projeto que a gente está é esse daqui. Então, a gente tem uma to-do list, certo? A gente tem um componente e um serviço. O serviço, ele consulta o HTTP do JSON Placeholder. Deixa eu até tirar aqui a câmera. O serviço, ele consulta um HTTP ali do JSON Placeholder e e a resposta a gente lista aqui. Então, é um mini crudezinho aqui, uma listagem de to-dos aqui que aparece aqui na tela, tá? Então, vou mostrar aqui o código para vocês. É um código bem simples. A gente tem aqui o app component, que faz a listagem de to-dos, certo? Aqui, então, a gente tem a chamada aqui na API de to-dos, faz a inscrição, no final mata essa inscrição para não vazar memória, e um serviçozinho aqui de to-dos, que simplesmente chama aqui a API do JSON Placeholder no método getToDos, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer o teste da classe mais simples, que é o todo.service, tá? Se a gente vir aqui, a gente vê que quando a gente criou um serviço com o Angular, né, através do ng generate service, ele já cria pra gente a spec, o arquivo de teste dele, né? E, bem, essa spec já vem com algumas coisinhas prontas, tá? A gente pode ver aqui que ele já vem com describe e com it e com before it. Basicamente, o que ele está fazendo é o quê? Ele está declarando o serviço, certo? Aí aqui, no before it, né, que a gente viu na aula anterior, ele está configurando um módulo de teste aqui. Em seguida, ele está dando esse comando aqui de inject. Bom, vou explicar aqui mais ou menos como funciona a parte de teste unitário no Angular, tá? O Angular, ele provê pra gente uma série de ferramentas em que a gente consegue utilizar, meio que criar pedacinhos ali de Angular, tipo, como se fosse realmente uma cápsula ali que encapsula um componente, um serviço, alguma coisa, sem com que o projeto inteiro seja carregado. Como assim? Então, vamos ver. Se a gente vir aqui, se a gente pensar nesse componente no App Component, a gente pode ver que em volta desse App Component tem um certo ecossistema. Por exemplo, para eu conseguir listar os to-dos, ele precisa aqui do serviço de to-do service. Mas por trás dos panos também a gente precisa de um módulo especial para conseguir utilizar as diretivas, que é o Common Module, que é importado pelo Browser Module. Então a gente pode parar para ver todas essas dependências aqui quando a gente vem aqui para o App Module. Então vamos ver. Olha só. Ele está aqui declarando o nosso componente, o App Component, e ele está importando esses dois módulos, certo? Então ele está importando o Browser Module e o HTTP Client Module. Esses módulos eles são necessários para o nosso componente funcionar direito. Se não tiver esses módulos, nosso componente vai falhar. Ele vai precisar de alguma dependência, vai usar alguma diretiva que não vai estar disponível para ele e ele vai quebrar. Então, se a gente parar para pensar, para cada componente, para cada serviço, tem um certo ecossistema que ele necessita para funcionar direito. E quando a gente está escrevendo os testes unitários, a gente precisa prover um ecossistema, no mínimo, semelhante para ele. Então, por exemplo, se eu tenho um to-do service aqui no meu componente, eu preciso que no meu módulo de testes, esse componente também tenha algum tipo de to-do service. Não precisa ser exatamente essa mesma classe que faz a chamada HTTP. Pode ser uma classe falsa, o que a gente chama de mock. Uma classe que vai, quando esse componente chamar esse método, por exemplo, ele já retorna uma resposta ali pré-programada. Tá? Então é isso que a gente vai aprender aqui agora. Então, voltando aqui para o to-do service, a gente pode ver que esse serviço em específico, ele tem uma dependência, que é o quê? O HTTP client, certo? Então, bom, se a gente ver aqui na nossa classe de teste, essa classe de teste, ela não está aqui com o HTTP client, porque no momento que a gente criou, né, no momento que o Angular criou para a gente essa spec de teste, ele não
previa que a gente ia adicionar o HTTP client, a gente poderia simplesmente não ter nada aqui. Então, no momento que ele cria, ele não cria com nada. E isso acaba dando um erro no momento que a gente vai executar o teste aqui do to-do service. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um F antes desse describe aqui, certo? E esse F, ele vai fazer o quê? Ele vai falar pro Jasmine que eu só quero rodar esse teste, para a gente focar só nele, né? Porque a gente tem dois aqui. Tem o do App Component, o teste do App Component e o teste do To-Do. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui um novo terminal e vou rodar npm test. npmt. Também dá no mesmo. Bom, rodando aqui, ele vai começar a rodar, ele vai subir um browser com o Jasmine, né? E no que ele subir o browser, a gente vai ver. Olha só, rodou um teste e deu erro. Qual foi o erro que ele deu? Vamos ver. R3 Injection Error, ou seja, ele não conseguiu injetar. Então, o nosso to-do service, ele estava pedindo, olha só, Angular, eu preciso de um HTTP client. Você consegue para mim? E o Angular falou, não sei onde pegar. Por quê? O nosso módulo de teste, ele não sabe como provisionar esse HTTP client. Então, o que a gente pode fazer aqui, tá? A gente pode criar o que a gente chama de stub. Então, a gente cria uma classe que simula o HTTP client, só que ela simula de uma forma ali falsa. Então, olha só o que a gente pode fazer. Eu vou vir aqui e vou... eu posso colocar aqui, acho que eu posso colocar aqui dentro, né? Então eu vou fazer assim, ó, const http stub. Eu vou falar que ele é do tipo de http client, né? É igual a tanana. E aqui, né, o que ele vai falar? Ó, ele está falando que vai estar faltando alguns métodos do meu HTTP client. Preciso colocar todos os métodos? Não preciso, né? O meu serviço, aqui meu componente, por exemplo, meu serviço, desculpe, meu serviço ele só usa um dos métodos do meu HTTP client, que é o quê? É o get. Então, aqui eu posso falar que ele é um partial, certo? Que ele é uma classe que é parcial, um objeto que é parcialmente esse HTTP client, e aqui ele me ajuda com o autocomplete. Então eu coloco aqui o get, né? E esse get ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar, né, falando se eu estou retornando o tipo certo e tudo mais. Então, o que o get do HTTP client retorna? Ele retorna basicamente um observable, ou seja, ele retorna lá o observable do RxJS, que é uma fonte de dados assíncrona. Então, para simular esse observable, eu vou utilizar o off. Né? Ele já está, aparentemente está depreciado, mas não importa porque, por enquanto, ainda não dá para usar, a gente pode usar o off aqui. E esse off, ele vai ser o off de alguma coisa, né? Aqui, vamos ver. Eu vou passar que ele é um off de to-dos. Então, lembrando aqui o que a gente pegou aqui do JSON Placeholder, né? A gente pode vir aqui e simular exatamente o que ele está devolvendo aqui. Então, eu vou vir aqui em rede, vou atualizar, eu vou pegar aqui a resposta de to-dos e vou copiar esse array aqui, só vou copiar até o primeiro item. Então, eu vou falar que ele retorna um off de array de to-dos. E beleza. Vamos ver aqui, ele está reclamando de algumas coisas. O get ele recebe parâmetros. Então, eu vou colocar aqui parâmetros do tipo n. Bom, ele está reclamando ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa tipagem aqui que ele já vai dar certo. Então, meu get ele é o quê? É uma classe que recebe os parâmetros e retorna um off. Não importa nem como vai ser esses parâmetros, tá? O que importa é que ele vai retornar o meu observable. Beleza, declarei esse HTTP stub. Agora, no meu módulo de teste aqui, no meu configure test module, eu tenho que passar que esse módulo de teste ele vai provisionar, seja lá para quem a gente queira testar, seja um componente, seja um serviço, a gente tem que falar que ele vai provisionar esse HTTP client module, que é como a gente faz aqui no nosso app module, certo? Então, só que em vez de ele provisionar esse HTTP client module, eu quero que ele utilize o meu HTTP client module, né? Falso, meu stub. E como que a gente faz isso? É muito simples, tá? A gente vem aqui, a gente vai dar um providers, né? Tem todos o que ele vai provisionar. E aqui eu vou criar um objeto e eu vou falar qual é o objeto que ele vai provisionar. Ele vai provisionar esse daqui. HTTP client module. Desculpa, não vai ser o módulo, tá? Vai ser o client em si, tá?
HTTP Client, só para recapitular, o HTTP Client Module, ele é um módulo que provisiona para a gente o HTTP Client. Então, nesse caso aqui, a gente provisiona somente o HTTP Client. E o que eu vou usar para jogar no lugar desse HTTP Client? Eu vou usar o meu stub. Então, use value. Opa. E eu vou passar a minha constante aqui, ó. Beleza. Tudo certo. E olha só que legal que já aconteceu, ó. Quando a gente salvou aqui, o teste ele ainda está rodando aqui. O Karma com Jasmine, ele fica meio que escutando os testes enquanto a gente salva. Então, salvei o teste, ele já pegou e reexecutou ele. E olha só, ele deu um sucesso. Ou seja, se a gente puxar aqui, ó, deu tudo certo. O serviço, o teste que veio por padrão, que é o quê? O serviço conseguiu ser criado, tá dando certo já. Então, olha que legal. Só de ter provisionado a dependência para o meu serviço, ele já deu certo. Agora bem, a gente utilizou aqui essa metodologia do stub, mas é sempre bom ter uma coisa em mente, que é o quê? Muitos dos módulos do Angular, eles também provisionam módulos de teste para a gente não precisar criar esses stubs. Por exemplo, o HTTP Client, a gente pode fazer o seguinte, em vez de eu ter esses providers, eu posso importar um módulo. Que módulo que eu vou importar? Vamos ver, import. O módulo que eu vou importar vai ser o seguinte, vai ser o HTTP Client Test, acho que é HTTP Test, deixa eu ver aqui rapidinho, HTTP Module Test, vamos ver, aqui ó, HTTP Client Test Module, vamos lá, vou colocar aqui, HTTP Client Test Module, ele não tá encontrando aqui. Eu acho que eu vou conseguir encontrar ele a partir daqui. Vou pegar aqui, HTTP, Client Test Module, e esse módulo eu acho que vai ser /teste. Beleza. No /teste a gente tem esse módulo aqui, que não reconheceu ali o import, então tive que pegar manualmente. Então, eu colocando esse HTTP Client Test Module, ele vai provisionar para mim também um HTTP Client, certo? Só que ele vai provisionar um já que já está com essa paradinha aqui do stub, né? Com ele mocado. A gente chama de mocado também. Então, vamos ver. Eu posso até comentar tudo isso daqui. E eu vou rodar aqui o teste de novo. E deu sucesso novamente. Olha que legal. Então, conseguiu aqui, deu sucesso. Então, olha que legal, o nosso serviço já está dando certo. A gente está conseguindo provisionar tudo que o serviço precisa. E agora, bom, já que está tudo sendo provisionado, a gente pode ir escrevendo os testes. Então, vamos lá, vamos pensar em mais um teste que a gente pode fazer. Vamos pensar, olha só, quando eu chamar o getToDo's, ele tem que dar um get, certo? Então, ele tem que chamar o método get do meu HTTP client com esse endpoint aqui. Então, vamos adicionar esse cenário de teste. Como que a gente faz? Olha só. Vamos escrever aqui um it. E aqui eu vou escrever. Vou escrever em português mesmo, tá? Ele deve chamar um get com o endpoint correto. Certo? Vou passar aqui uma row function. Beleza. Agora, vamos lá. O que eu espero que aconteça quando eu chamo o método getToDo's? Eu espero que esse método chame o método get do meu HTTP client. E como que eu testo isso, né? Porque no teste que a gente tinha visto anteriormente, lá no vídeo passado, a gente simplesmente está chamando uma função ali e vendo se o retorno dessa função bate. Isso é bem fácil. Mas nesse caso aqui, a gente tem que saber se o método de uma classe foi chamado. Isso daqui é de boa, tá, pessoal? A gente vai utilizar uma classe lá dentro, uma função lá dentro do Jasmine, que é o spy, é o espião. O espião ele vai fazer o quê? Ele vai espionar os métodos de uma determinada classe e determinar se esse método foi chamado ou não. Ele vai determinar com qual parâmetro foi chamado, quantas vezes foi chamado. E além disso, ele também pode fakear os valores. Então, eu posso botar um espião no método e falar, olha só, quando ele chamar esse método aqui, em vez de ele retornar esse valor, ele vai retornar esse outro aqui. São utilidades para o teste. Então, vamos fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou instanciar uma variável chamada spy, certo? Esse spy vai ser igual a spyOn, então esse método aqui do Jasmine, certo?
E aqui eu vou passar qual é o objeto. Qual é o objeto que eu quero espionar? Eu quero espionar, eu quero espionar o objeto HTTP aqui do meu serviço. Tem algumas formas de eu fazer isso. Bom, se a gente for ver aqui, o HTTP do meu serviço é um atributo privado. Como ele é um atributo privado, eu não consigo acessar ele diretamente. Então, se eu colocar aqui service.http, não vai dar muito certo, vai dar ruim. Ele vai falar, olha, esse método não existe. Mas, ele vai falar, aqui, essa propriedade HTTP é privada e isso é acessível dentro da classe ToDoService. Como que a gente faz, então? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui nesse serviço e fazer um caching nele. Colocar aqui service as n. Daí ele vai permitir, porque ele não vai estar nem reconhecendo. Então aqui, sem problema nenhum. Aqui o problema que ele está tendo aqui é que esse spy_on está só com um parâmetro. Então, esse spy_on, ele espera dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o método em si, é o objeto que a gente quer implantar ali o nosso espião, e o segundo parâmetro é o nome do método. Então, o nome do método vai ser o quê? Vai ser o get, certo? Então, eu estou com parênteses a mais aqui. Então, eu quero espiar no meu service.http e o método get. Tá, agora uma coisa ruim de fazer esse casting aqui, bom, com esse casting vai funcionar, mas uma coisa ruim é que ele não vai dar pra gente o IntelliSense, né? Então, por exemplo, se eu escrever sem querer, sei lá, fetch aqui, ele não vai saber que está errado isso daqui, porque eu estou tratando como um objeto qualquer, um N. Seria legal se tivesse essa tipagem, tá? Tem um jeito aqui que eu posso fazer essa tipagem, que é eu colocar isso daqui também com caching aqui, as HTTP client, certo? Deixa eu importar aqui. E aqui ele fala, olha, esse método não existe. Mas aqui a gente tá fazendo muito caching, é uma forma meio gambiarra para fazer isso, tá? Como que a gente pode recuperar a instância que está dentro do meu serviço? A gente pode recuperar ela não através do serviço, mas através do nosso testbed.inject também, né? Então, vamos fazer logo essa refatoração já para tirar essa pendência. Então, eu vou tirar aqui, tudo isso daqui, e eu vou vir aqui e vou declarar, junto com o meu serviço que está declarado aqui em cima, tá? Eu vou tirar essa linha comentada que eu não vou precisar mais disso. Junto com esse meu serviço, eu vou declarar aqui o meu HTTP. E esse HTTP é do tipo HTTP Client. Beleza. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa que ele está fazendo aqui, por padrão. Deixa eu tirar esse comentário. Eu vou vir aqui e falar que HTTP é igual ao quê? Testbed.inject HTTP Client. Então, olha só que legal. O meu módulo de teste de HTTP Client, ele está provisionando para mim um mock do meu HTTP Client. E como ele está provisionando para mim aqui no meu módulo de teste que eu configurei, eu consigo, através do testbed.inject, recuperar o meu HTTP Client e jogar aqui no meu HTTP. Tá? Então, vou vir aqui, spy_on HTTP no método get. E agora? Eu não posso só espionar. Se eu só espionar, ele pode dar uns erros e se eu estiver simulando de fato o meu... se eu estiver realmente simulando um serviço que chama uma outra coisa, né? Se eu só colocar o espião nesse método, ele vai tirar a implementação original desse método. Ele vai fazer uma implementação que não retorna nada. Então aqui, para manter essa implementação original assim do método, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar .end .callthrough. Basicamente ele vai falar, olha, espiona nesse método e quando eu chamar esse método, chama ele normalmente, não trava, não faça nada, tá? Faça delegue para execução natural do método. Beleza. Então, declarei meu spy aqui. E agora, bem, o que eu espero é o quê? Que quando eu chamar o meu service.getToDo's, eu vou esperar que esse spy tenha sido chamado. Então, eu vou vir aqui, vou dar um expect spy to have been called, certo? Então, eu vou esperar que esse meu spy tenha sido chamado. Vou salvar aqui e vamos ver. Olha só que legal. Teve 2 sucessos. Então, vindo aqui, deixa eu... aqui, olha só, tá aparecendo aqui. Então, primeiro teste, ele deve chamar um get com endpoint correto, deu tudo correto, né? Se eu, por exemplo, trocar aqui e colocar post,
ele vai dar um erro, porque eu não estou chamando o get, eu estou chamando só o post. E aqui, desculpa, eu não estou chamando post, estou chamando só get. Então eu estou esperando que o post tenha sido chamado, só que ele está chamando get. Então, beleza, ok. Agora, bom, se a gente for ver aqui o que a gente colocou aqui no teste, a gente também está falando que ele tem que chamar com o endpoint correto. E aqui eu não estou validando o endpoint, então é legal a gente validar também. Como que a gente valida? Em vez de simplesmente falar, ó, espero que esse meu espião tenha sido chamado, eu vou falar que ele tenha sido chamado com com os parâmetros. Então eu coloco aqui to have been called with. Aí eu coloco aqui, abro aspas e coloco o que eu quero, que é o meu endpoint do JSON placeholder. Então, se eu coloco aqui e salvo, ele também vai dar sucesso, porque estou chamando certo. Se eu, de repente, colocar uma barra aqui, ele vai começar a dar errado, né? Ele está chamando com... ele vai aparecer aqui, olha, vamos ver. Ele vai aparecer que era para eu estar chamando com isso, e ele está chamando com isso daqui. E olha, pessoal, tem muita coisa que dá para fazer com essas expectations aqui do Spy, tá? Eu posso pedir com que ele seja chamado somente uma vez, que ele tenha sendo chamado N vezes. Tem muita coisa legal que dá para fazer aqui. Mas agora a gente vai lá para a parte dos componentes. Então, pessoal, esse vídeo está um pouco já meio longo, então vou deixar para o próximo vídeo aí o teste dos componentes, explicar tudo certinho ali como funciona, que é um pouco mais diferente do que o teste de serviço, mas eu vou deixar esse vídeo mais como uma base para entender ali como funciona a parte dos módulos, da configuração de módulo de teste unitários ali do Angular, para aí como registro aí no próximo vídeo aí já posso explicar um pouco mais de componente, futuramente até como testar um pouco ali do NG, RX e essas coisas aí bem interessantes. Então, te vejo até o próximo, até mais.